2022 provou ser muito pior do que a maioria das pessoas esperava. Os mercados não têm estado tão maus desde a crise de 2008, a crise que não só derrubou toda a economia dos Estados Unidos, onde grandes corporações como os irmãos Leon faliram, mas também destruiu o resto do mundo. Foi como o efeito dominó que levou à crise da dívida do euro. A China foi duramente atingida por uma enorme queda nas exportações. No entanto, em poucos anos, a economia recuperou e os Estados Unidos experimentaram a mais longa expansão econômica da sua história. Mais de uma década de expansão econômica. No entanto, como disse uma vez um homem sábio, tudo que sobe acabará por cair, o mesmo aconteceu com o crescimento em 2020. Mas os gastos do governo mantiveram a roda econômica a girar. O único problema da crise atual é que a bolha tem crescido tanto que estamos agora num ponto em que já não podemos adiar outra crise. No meio de tal pânico, a maioria dos investidores de retalho entra em pânico e vende seus ativos antes que tudo desmorone ainda mais. Uma guerra comercial com a China, uma pandemia global, uma guerra real na Europa, preços do petróleo acima de 100 e inflação mundial. Parece que se você não vender agora, em breve seus investimentos valerão alguns centavos. Mas não é isso que pensa um dos maiores investidores do mundo. Warren Buffett está alertando os investidores para não entrarem em pânico e buscarem ótimos negócios no mercado. No auge da crise financeira de 2008, quando os bancos estavam caindo um após o outro, Buffett injetou 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs logo após o colapso do Lehman Brothers. Literalmente salvou o banco, uma vez que os investidores perderam a confiança no sistema. E aqui, o investidor mais respeitado está investindo bilhões no Goldman Sachs. Em troca, ele recebeu 5 bilhões de dólares em ações preferenciais, pagando um dividendo anual de 10%. São 500 milhões de dólares em dinheiro todos os anos, bem como warrants que lhe permitem comprar 43,5 milhões de ações ordinárias do Goldman a 115 dólares cada, em qualquer altura dos 5 anos seguintes. Embora muitos o chamassem de idiota naquela época, nada melhor do que dinheiro no banco. Mas isso não durou muito. Em 2011, o Goldman recomprou as ações preferenciais por 5 dólares. 64 bilhões entregou a Buffett um bônus de 500 milhões de dólares. Isto levanta algumas questões, uma vez que estamos no meio de outra crise, uma crise que poderá acabar muito pior do que a crise de 2008, onde algumas empresas já começaram a falir antes do início oficial da recessão. Quais são os ativos que continuarão a gerar rendimentos não só durante a crise, mas mesmo depois? Se você estiver pronto, dê um joinha neste vídeo e vamos começar. Quando você pensa em Bill Gates, você pensa em um bilionário da tecnologia que está focado no desenvolvimento de tecnologias que revolucionariam o mundo. Ele se tornou bilionário aos 30 anos depois de fundar a Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Você nunca conectaria Bill Gates à agricultura. No entanto, no ano passado, ele começou a comprar agressivamente terras agrícolas. Ele acumulou quase 270 mil acres de terras agrícolas em todo o país, o que significa que possui mais terras do que toda a cidade de Nova York. Farmland não parece tão legal quanto uma startup de tecnologia, mas no final das contas, você não pode comer seus iPhones e MacBooks para satisfazer suas necessidades básicas. Jeff Bezos é outro exemplo. Depois de construir com sucesso a maior plataforma de comércio eletrônico, ele comprou 420 mil acres de terreno, principalmente no Texas. Como Mark Twain disse uma vez, compre um terreno. Eles não estão mais conseguindo. É um recurso limitado. Suas ações ou criptomoedas podem cair 50% durante a noite por causa de uma crise econômica, mas você nunca acordará uma manhã descobrindo que suas terras agrícolas não valem nada. Os americanos representam apenas 5% da população mundial, mas consomem a maior parte dos recursos mundiais, especialmente alimentos. Mas agora, o mundo está à beira de um cabide. De acordo com o FMI, a economia mundial corre o risco de uma crise alimentar como resultado de uma interrupção sem precedentes no abastecimento causada pela guerra na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia são alguns dos maiores exportadores de cereais que estão paralisados como resultado do conflito, que causou uma escassez mundial de alimentos. Portanto, os preços do petróleo não são a única fonte de inflação global.
O que é certo sobre o futuro da humanidade é que as guerras sempre fizeram parte da história humana e a procura de alimentos nunca desaparecerá enquanto forem humanos, razão pela qual bilionários em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, estão a adquirir terras agrícolas. 2. Royalties. Se você assistiu Shark Tank, você está familiarizado com os acordos de royalties que são frequentemente descartados por Kevin O'Leary. Em vez de pedir um bolo maior para a economia, Kevin O'Leary é conhecido por ir atrás de royalties. A questão é, por que, quando você investe em uma empresa, você se torna um dos acionistas? É do seu interesse que a empresa cresça para que um dia você venda seu pedaço da torta e finalmente aproveite os frutos do seu trabalho ou a empresa finalmente obtenha lucro e divida os lucros com você. No entanto, isso pode nunca acontecer. A Uber é uma empresa de 43 bilhões de dólares que ainda está perdendo dinheiro. O Facebook, a maior empresa de mídia social do mundo, nunca pagou um centavo em dividendos. Mas, ao contrário do capital, num acordo de royalties, os investidores estarão sempre do lado vencedor. Um royalty de 10% das vendas de todos os produtos significaria que se uma empresa vendesse $1.000 em mercadorias, ela teria que pagar $100 à parte com quem tem um acordo de royalties. Mesmo que o negócio esteja perdendo dinheiro, o investidor ainda terá lucro enquanto houver receita. Sempre que um fabricante de computadores vende um PC com um sistema operacional Windows pré-carregado, ele paga uma taxa de royalties à Microsoft. Existem diferentes tipos de royalties, desde propriedades intelectuais, como patentes, até direitos de franquia, que são frequentemente utilizados por cadeias de lojas para alavancar os seus produtos e serviços. Os royalties garantem dinheiro na mesa, independentemente do resultado do negócio. 3. Títulos. Manter títulos nos últimos 3 anos foi uma estupidez. As taxas de juro baixas tornaram as obrigações tão pouco atrativas que literalmente quase qualquer outro investimento superou facilmente as obrigações. Desde o início da pandemia, as taxas dos títulos de 10 anos eram inferiores a 1%. Quer dizer, isso é menor que a inflação. Você está garantido para perder dinheiro. No entanto, à medida que a era do dinheiro barato chegou ao fim, as taxas dos títulos começaram a disparar. Eles estão agora tão altos quanto em 2018, flutuando em torno de 3 a 3,5%. Isso é definitivamente menor que a inflação. No entanto, isso ainda é muito melhor do que 0,5%. E se a Fed continuar a aumentar as taxas para finalmente acabar com a inflação mais elevada das últimas 4 décadas, as taxas das obrigações só aumentarão. Eu não ficaria surpreso se as taxas dos títulos dobrassem até o final do ano. Quando tudo está esmagador, os títulos do governo não apenas colocam dinheiro na mesa, independentemente das circunstâncias, mas também continuam a crescer. 4. Ações. Mas não deixe que a tempestade o afaste dos mercados. Sempre que tudo está crescendo, é fácil ganhar dinheiro. Como tudo está crescendo de qualquer maneira, o verdadeiro desafio surge quando uma tempestade atinge o mercado, como é o caso agora. As ações podem não parecer atraentes, mas esta não é a primeira tempestade. Durante a bolha.com, ações como a Amazon perderam cerca de 90% do seu valor. Durante a crise financeira de 2008, os mercados em todo o mundo estavam em colapso. E o que está acontecendo agora é mais uma crise. A tempestade certamente limpará o mercado de empresas ineficientes, mas aquelas que fornecem valor real prevalecerão. E uma tempestade é uma oportunidade de comprar essas ações com um grande desconto. 5. Empresas privadas. As empresas privadas representam quase metade da economia dos Estados Unidos, 44%. Um grande número deles enfrentou dificuldades tremendas durante a pandemia, especialmente restaurantes, lojas individuais e pequenos negócios. Aqueles que sobreviveram ainda não superaram outro desafio, um desafio de inflação elevada, taxas de juro elevadas e procura mais baixa. Não é surpresa que testemunhamos muitas falências no futuro próximo, não porque estes negócios sejam maus, mas sim porque simplesmente não tem o airbag para resistir à crise. Portanto, é muito provável que as grandes empresas intervenham para adquiri-los, uma vez que se tornarão facilmente máquinas de fazer dinheiro quando a tempestade passar. Obrigado por assistir e até o próximo.